Olá, Fatos. Antônio Boco aqui. A humanidade acredita que o homem está no topo da pirâmide, que dominamos a Terra e que toda e qualquer decisão depende de nós. Mas isso é pura ilusão. O despertador toca. Você acorda, se levanta, vai para o trabalho, para a escola, mercado, cinema. Tudo parece estar normal. Mas já imaginou se de repente o mundo que você conhece ruir diante dos seus olhos? E se o mundo que você conhece deixasse de existir? Qual a verdade sobre nós ainda não foi revelada? Para muitas pessoas, a humanidade está à beira do fim. Teríamos evidências de mortos que se levantaram? E se um vírus altamente mortal se espalhasse entre nós, seria esse o anúncio do fim? O apocalipse zumbi. E se for verdade? Zumbis! Esse já é um tema bastante desbravado na TV. Na vida real, o assunto consegue ser igualmente assustador. Será que o cinema está nos preparando para uma guerra biológica? Muitos acreditam que sim. Já existe entre nós comunidades que reúnem centenas de milhares de pessoas em redes sociais no mundo inteiro. Esses são os Preppers, do inglês prepared. Em sites especializados, eles trocam informações e dicas de sobrevivência que vão desde a compra de moedas de prata, que supostamente continuariam valiosas após a queda do sistema, ao uso de ferramentas que auxiliariam na sobrevivência. Armazenam armas de fogo e munição, além de comida, veículos e geradores de energia. Para alguns, os zumbis já estão entre nós. No campo das doenças infecciosas, todos os dias descobrimos novos vírus e mais formas de sua transmissão. Doenças nunca antes conhecidas, mutações frequentes e assustadoras. O ebola é um dos vírus mais mortíferos descobertos pelo homem, podendo matar até 90% das pessoas infectadas. No entanto, Martin Bunzl, em sua obra Incertezas e a Filosofia das Mudanças Climáticas, afirma que o vírus ebola está longe de ocasionar um cenário apocalíptico, pois se espalha facilmente, mas mata muito rápido para se tornar forte. Um vírus, para colocar a humanidade em risco, deve combinar fácil infecção com uma invisível e rápida ação letal. Já o vírus da raiva, um dos mais perigosos do planeta, pode ser uma das causas do colapso da civilização. Caso o vírus sofra alguma mutação que facilite sua forma de transmissão, cientistas acreditam que ele poderia facilmente aniquilar a raça humana. Esse vírus destrói as células que inibem o comportamento agressivo, atingindo o cérebro e transformando o sujeito em verdadeiros zumbis raivosos. Mas, como o vírus da raiva poderia se transformar, tornando-se ainda mais perigoso? Na natureza, os vírus sofrem mutações o tempo todo, mas também através da manipulação humana. No mundo inteiro, laboratórios manipulam vírus perigosíssimos na busca de encontrar a cura para doenças e epidemias. Mas toda tecnologia pode ser usada para propósitos bons ou ruins. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido, a antiga União Soviética e os Estados Unidos possuíam um programa secreto de armas biológicas. Mesmo após a proibição desse tipo de experimento na década de 70, nem todos os laboratórios fecharam. Durante anos, a União Soviética guardou esse segredo. Mas no ano de 1979, esporos de antrax, uma bactéria bastante perigosa, vazaram de um laboratório e acabou matando mais de 60 pessoas da comunidade vizinha. Um vacilo dos cientistas ocasionou dezenas de mortes. Mas como teríamos certeza
certeza de que estamos a salvo de algo ainda pior. Imagine um vírus facilmente transmitido como a gripe e altamente mortal como a raiva. Quando alguém tosse ou espirra, 100.000 partículas virais são soltas no ar. Nesse cenário hipotético, todas as pessoas no ambiente poderiam contrair a raiva. O vírus da raiva, antes de atingir o cérebro, não desenvolve nenhum sintoma, tornando-o de difícil diagnóstico. Assim, as pessoas transmitiriam a doença sem nem mesmo saber estar infectadas. E isso aconteceria em escala exponencial, já que estamos falando sobre vírus. Eles são muito pequenos, muito mesmo. Os vírus são material genético com uma capa de proteína. São 10.000 vezes menores que as bactérias. Os vírus mais contagiosos são pouco letais e os mais mortais são de difícil infecção. Há hipóteses de que o vírus da gripe já existia antes da própria humanidade e que, através de mutações, passaram a conseguir novos hospedeiros. Nem todo vírus é de todo mal. Alguns podem, inclusive, fazer o bem. Os cientistas têm dúvidas se o vírus é exatamente um ser vivo ou alguma espécie de morto-vivo. E por falar nisso, aparentemente a transformação de humanos em zumbis é realmente possível. Stephen C. Schwarzman explica teoricamente algumas evidências da sua tese. Para ele, mortos-vivos são realmente capazes de se mover ou protagonizar um ataque, já que possuiriam funções motoras intactas. O cerebelo, capaz de controlar a coordenação, permaneceria dormente, mas o lóbulo frontal, responsável pelo planejamento, a moral e inibição de ações impulsivas, não existiria mais. O sujeito se tornaria um verdadeiro morto-vivo. Mas se o apocalipse não acontecer através de um vírus mortal? Enquanto alguns cientistas teorizam sobre a possibilidade de existir mortos-vivos, outros evidenciam drogas altamente mortais responsáveis pelo fenômeno de zumbificação. A primeira delas é o Crocodile, uma droga russa que chega a ser entre 8 a 10 vezes mais forte que a morfina. Ela se popularizou devido ao seu baixo custo e principalmente pelos fortes efeitos que são realmente bizarros. O uso da Crocodile leva o indivíduo a alucinações horripilantes, além de enorme energia muscular e extrema violência, tornando-os uma ameaça para qualquer um. Com o tempo, a pele do usuário se torna esverdeada e cheia de escamas, apodrecendo e deixando os ossos expostos. Bizarro, né? Outra droga chamada sais de banho levou um usuário a devorar a face de outro homem que não tinha nada a ver com a história. E isso ocorreu em pleno vagão de um trem. Que cena! O vídeo viralizou na internet. E se for verdade, é realmente assustador. A história fica ainda mais estranha quando estudiosos acreditam que o número de usuários se tornará 10 vezes maior. Já imaginou uma cidade inteira sob o efeito de uma droga como essa? Seria o início de um apocalipse zumbi? Sejam essas pessoas mortos-vivos ou vivos à beira da morte? De fato, nunca saberemos qual a proporção dessa história. Pela internet, temos um longo conteúdo sobre supostos ataques zumbi. É melhor que você não veja. Eu não vejo nenhum. Estaria a imprensa escondendo uma epidemia devastadora? Se estamos à beira de um apocalipse zumbi, o que deveríamos fazer? Nos preparar? A verdade é que estamos longe de descobrir. E não se esqueça de se perguntar: você estaria preparado?